O Salmo 89 é um salmo de autoria de Etan. Etan é o mesmo Jedutum. E o Salmo 89 é um salmo messiânico, porque ele traz a história e a promessa que Deus fez a Davi de uma linhagem, de um reino perpétuo que não tem fim. O Salmo 89 traz para nós algumas respostas, porque muitas das vezes nós não entendemos quando Deus não faz aquilo que queremos. Não entendemos quando Deus não faz aquilo que queremos. Só o tempo e a perseverança traz para nós a resposta do não de Deus. Por que Deus disse não? Eu coloquei o tema desse estudo, o Deus de aliança. E quando Deus faz uma aliança, que esta aqui é a aliança davídica, ou a aliança que Deus faz a Davi, quando ele recebe a visita do profeta Natã, que era um profeta na época do reinado de Davi, mas também um homem que tinha uma postura de orientação e direção espiritual para o rei, Deus mostra para Davi que o não que Deus deu a ele era muito melhor do que o sim. Porque aqui mostra uma história que Davi queria construir um templo para adoração a Deus. Se os irmãos observarem, o desejo do coração de Davi era levantar uma casa, um lugar para o culto a Deus. E ele usa o argumento de que ele tinha sua casa, de que eles tinham aonde estar, e o Senhor não tinha onde se reunir com o seu povo, ou o povo não tinha onde se reunir para adorá-lo. E ele colocou no seu coração: vou fazer um templo para louvor do nome do Senhor. Que ideia maravilhosa! Que ideia fantástica! Um homem que recebe um projeto, ou que gera um projeto dentro de si, de construir um templo para Deus. E olha que não era qualquer templo, era um mega templo, era um templo que marcaria a história de Israel. Não era simplesmente qualquer coisa. O lugar era especial, porque o templo foi construído lá aonde Abraão ia sacrificar o seu filho, e aonde Deus mostra a Abraão o seu cuidado, a fidelidade de um servo. Mas o Senhor disse para Davi: não, você não vai construir o templo. Não é você quem vai fazer. Não é você quem vai erguer. Muitas das vezes nós nos questionamos: Senhor, mas eu quero fazer algo para a tua obra. E às vezes Deus diz: não, mas não é você que vai fazer. Pergunta para o teu irmão: como você se comporta diante do não de Deus? Tem gente que diante do não se comporta como uma criança mimada. Não te amo, vou embora, vou desistir, não quero mais, não te sirvo mais. Só que na nossa caminhada a gente vai aprendendo que às vezes o não de Deus é muito melhor do que o sim. Porque quando Deus diz um não, Ele nunca diz um não para fazer você sofrer. Deus não tem prazer que você sofra. Na semana passada nós estudamos que Deus não é sadomasoquista, Deus não é sádico, Deus não quer ver você sofrer. Quando Deus aperta, Ele quer ver você feliz. É para ser feliz que você tem que passar por aquilo.
Quando Deus diz não, é porque Ele tem algo muito melhor para você. E quando Deus diz a ele: você não vai construir, não é você quem vai levantar o templo, e Deus deu um argumento: suas mãos estão sujas de sangue, eu te usei para estabelecer a paz sobre Israel, o conforto sobre Israel. Se os irmãos observarem, na época de Davi, foi a época das maiores vitórias que Israel teve contra inimigos que pareciam invencíveis. Aí Deus diz: é não, mas eu tenho uma aliança para fazer com você. Você não vai fazer aquilo que você quer, mas eu tenho algo para propor a você, que é um pacto. Aliança é pacto. Nunca faltará quem sente no teu trono. A tua linhagem, a tua sucessão será para sempre, será eterna, será para todos. E aqui é uma coisa interessante, eu não sei se os irmãos observaram, quando a gente lê o livro, o Salmo 89, tem um texto que diz: se os teus filhos pecarem, eu os afligirei, mas a minha palavra permanece no que eu falei a teu respeito. Há um conceito na cabeça de muita gente, uma teologia muito rasa, uma teologia religiosa, que o erro, ele é determinante para acabar com a promessa, que a promessa será aniquilada pelo erro que alguém cometeu no decorrer da sua caminhada. Precisa ler o Salmo 89, porque o Salmo 89, Deus está dizendo o seguinte: a minha promessa não tem nada a ver com você, a minha promessa tem a ver comigo, é uma coisa minha, é uma honra minha, a fidelidade é minha, e ainda que você for infiel, eu trato você, mas a minha palavra continua valendo, porque eu velo sobre a minha palavra. Claro que isso aqui não é um incentivo de Deus ao erro, porque o preço pelo erro é tão grande, que mesmo eu sabendo que muitas promessas de Deus, elas se mantêm pela fidelidade de Deus, a sua palavra, nunca vale a pena errar. E é só a gente observar os exemplos bíblicos. Mas aqui Deus estava dizendo o seguinte: o teu trono, a tua linhagem, se os teus filhos errarem, eu vou punir eles, eu vou castigar eles, mas a palavra que eu estou fazendo com você hoje, ela vai prevalecer eternamente. Teus filhos, eles podem no meio do caminho tropeçarem, mas a minha palavra não tropeçará. Teus filhos no meio do caminho podem cometer erros, mas eu, Senhor, que estou fazendo pacto com você, permaneço no trono, permaneço fiel, permaneço de olho, permaneço para cumprir a minha palavra ao teu respeito. Deus não pode ser infiel porque eu fui infiel. Porque se Deus é infiel porque eu fui infiel, Deus está se contradizendo. A Bíblia diz que Deus não pode ser infiel, mesmo quando eu sou infiel, Ele permanece fiel. O que é que eu quero dizer com isso? Esta noite nós iremos pensar várias coisas sobre esse texto. Mas eu quero dizer a você o seguinte: no dia que Deus te fez uma promessa, Ele empenhou a sua palavra, Ele determinou sobre a sua fidelidade. Talvez o teu comportamento esteja criando uma série de circunstâncias, como foi criado aqui. A Bíblia diz que logo após a morte de Davi, e quando Salomão assume o trono, o final do reinado de Salomão foi desastroso. Salomão era um rei de muitas festas. Salomão era um rei de gastos excessivos. Salomão era um rei muito festeiro para as nações vizinhas. E o texto diz que ele fazia tantas festas que, se você observar quantos boi ele matava por dia para poder alimentar tanta gente, que ele terminou agregando a nação de Israel, era algo assustador. Foi o que ele fez? Ele aumentou os impostos
E o povo no final do reinado de Salomão estava gemendo. No final do reinado de Salomão, o povo já não aguentava mais pagar tanto imposto para manter a farra, para manter o status. Quando Salomão passa o reinado para Roboão, o povo vai a ele e diz: olha, Roboão, teu pai cobrou uns impostos muito altos, dá uma amenizada que nós seremos teus servos. Controla aí, diminui aí, ajuda aí, olha pra gente aí, que a gente vai te servir. A Bíblia diz que Roboão vai até os homens anciãos e pede um conselho. E os anciãos disseram para ele: olha, o povo está te pedindo uma coisa. O povo está te pedindo para você ser mais suave nessa cobrança, está muito pesado para eles. Se você fizer isso, eles vão te obedecer, eles vão te seguir. Aí ele sai dali e vai buscar outro conselho para os meninos, aquela juventude que foi criada juntamente com ele. E os meninos dizem: oxe, diga para ele que é agora que a coisa vai pegar. Diga para eles que agora que vai ficar estreito. Diga para eles que agora que o preço vai aumentar. Se teu pai era duro, tu será muito mais duro. A Bíblia diz que o povo se revolta, e ali parece que a promessa caiu por terra. O trono que era unido agora se divide em dois. Roboão só fica com 2 tribos. 10 tribos vai seguir a Jeroboão. E olha que Jeroboão estava exilado. Jeroboão veio para poder agregar os descontentes. E quando o profeta se levanta dizendo: não, mas não precisamos fazer alguma coisa, o próprio Deus se levanta e diz: não se meta nesse negócio, que eu estou nesse negócio, deixa lá. Satanás pensou: a promessa que Deus fez a Davi acabou. Só que a promessa que Deus fez a Davi era que não seria destruído a sua posteridade, e o seu reino seria para sempre. Passaram-se vários reinos, e aí começou a ter rei do norte, rei do sul, até chegar em Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ia passando por Jericó, o cego procura saber quem está passando, e disseram para ele: é Jesus. E o cego, muito inteligente, lembrou da promessa que o Salmo 89 trata, a promessa do reino para sempre. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus estava dizendo que os filhos erraram, teve problema, mas a minha palavra ao teu respeito permanece. Mas isso não é tudo. A Bíblia diz que a igreja está aguardando o arrebatamento, e após o arrebatamento haverá o reino milenial, que é o milênio, 1000 anos de governo de Cristo na terra. E Cristo Jesus é da linhagem de quem? De Davi. Pegue na mão do teu irmão com toda a autoridade e diga: a promessa está de pé. Diga para alguém que está na sua frente, diga: a promessa está de pé, amado. Deus empenhou a sua palavra e Ele permanece fiel para todos sempre. Louvado seja o eterno nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: Deus não aceita os meus erros, mas Deus nunca vai aceitar que Satanás derrube o que ele falou. Então diga para o teu irmão: se tu errar, ele te conserta. Se tu errar, ele te chama a atenção. Se tu errar, ele te pune. Mas a palavra está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé. É mentira do diabo que acabou. Deus é fiel para restaurar, Deus é fiel para manter. O Deus de aliança, o Deus que faz pacto,
o Deus que faz promessas. Este é o Deus que nós iremos estudar esta noite. A aliança davídica, a fidelidade eterna de Deus com Israel. Este salmo foi escrito por Etan, talvez um cantor do templo de Davi, que viveu até o tempo de Roboão e viu o declínio do reino. Israelita é como são chamados descendentes de Zerá, filhos de Judá. O Salmo 89 fala da aliança eterna entre Deus e Davi. E esse é o terceiro salmo mais longo da Bíblia, é o Salmo 89. Só perde para os 78 e os 119. É um dos salmos messiânicos, porque a aliança de Davi, descrita nesse texto, somente encontra sua validade e seu cumprimento definitivo em Jesus Cristo. A aliança que Deus fez com Davi só encontrou seu cumprimento e sua validade em Jesus Cristo. O que vemos no anúncio do nascimento de Jesus, do anjo Gabriel a Maria, Lucas 1, 31 a 33. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado nunca terá fim. Na promessa de Deus a Maria, já estava no bojo da promessa o que Deus havia prometido a Davi há muitos anos antes disso acontecer. Depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, Paulo diz aos judeus em relação à aliança de Davi, Atos capítulo 13, versículo 3 e 4, ou versículo 34, melhor dizendo: e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Quando Deus diz não, quando Deus não concorda com o que queremos, o Salmo 89 começa como salmo de louvor, mas termina como salmo de lamentação. Celebra a aliança de Deus com Davi, que está registrado em 2 Samuel 7, e lamenta depois que os descendentes de Davi não tinham sido fiéis aos termos da aliança. Em 2 Samuel 7,14, ainda assim, ao deparar com a infidelidade, o salmo reafirma a fidelidade de Deus à sua promessa e a realização final dela na pessoa do maior filho de Davi, o Messias. O título atribui o salmo a Etan, também conhecido como Genutum, em 1 Crônicas 25. A forma do salmo é a seguinte: primeiro, louvor ao Senhor por sua aliança eterna com Davi, até o verso 4. Celebração de Deus que estabeleceu sua aliança com ele, do verso 5 ao 18. Recapitulação da aliança, do verso 19 ao 37. Consternação de uma época de angústia nacional, verso 38 a 45. Queixa ao Senhor para que ele se lembre de sua promessa e restaure a sorte do seu povo, verso 46 ao 51. E o apêndice de bem-aventuranças, que é o verso 52. Quando Etan escreve o Salmo 89, ele faz alguns questionamentos, porque ele viu o reinado de Davi, ele viu o reinado de Salomão, e ele estava vendo o que se tornou o reinado de Roboão, a nação dividida, o povo separado, e ele estava dizendo: lembra-te das tuas promessas. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes
de você olhar e dizer: parece que as promessas, elas têm tudo para não se cumprir, não pela fidelidade de Deus, mas pelas circunstâncias. Parece que não tem jeito, parece que não tem cumprimento, parece que não vai dar certo, parece que não vai ser realizado, mas só parece. Deus disse não a Davi para não construir o templo, mas fez uma promessa extraordinária para ele. Diga para alguém perto de você: aquilo que Deus te disse não, tem algo melhor, que foi planejado por Ele, que foi projetado por Ele, que foi arquitetado por Ele, e pode passar os céus e a terra, vai se cumprir, vai chegar, vai acontecer, porque Ele é Senhor para todos sempre. O problema é que às vezes a gente imagina assim: quando Deus diz que não vai ter fim, a gente pensa o seguinte: não vai ter problema, não vai ter dificuldades, não vai ter alguns problemas ao longo da caminhada. A gente pensa exatamente o contrário. Deus não está dizendo que não vai ter problema. Vai ter problema, mas não vai ter fim. Vai ter luta, mas não vai ter fim. Parece que vai acabar, mas não vai acabar, porque a palavra de Deus já foi liberada. É para sempre, é para sempre, é para sempre. 2. Bem forte. Imutável. Deus não é o homem que diz para você: estou com você, daqui a pouco, eu pensei, estava errado, eu não pensei direito. Não. A aliança de Deus é imutável. Tem sua existência eterna na fidelidade e santidade de Deus. Escute isso. Nem mesmo a infidelidade da geração descrente de Davi invalidou a aliança com Deus. Naturalmente, isso teve consequências para aquela geração. Foi o que eu disse: não é que Deus apoia o teu erro, tem consequências, mas não interferiu na própria aliança. Quando Salomão andou nos seus próprios caminhos, Deus respondeu, dividindo o reino e anunciando o reino de Jeroboão. Em 1 Reis 11:39, o texto diz: por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Olha o que Deus está dizendo: todavia, por causa do erro, por causa da desobediência, por causa da dureza do coração, eu vou afligir a descendência de Davi, mas não para sempre, porque eu tenho uma promessa feita a ele e eu vou cumprir essa promessa. Não é para sempre, não é para sempre a dor, não é para sempre. Tem gente que, se um camarada comete um erro, na cabeça dele não pode levantar mais nunca. Quando vê o cara cantando, pregando, que absurdo o quê? O sangue de Jesus lava, o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus limpa, o sangue de Jesus restaura. Pegue na mão do seu irmão, que a promessa feita a você é para você ir para o céu, meu irmão. A promessa é para você ir para o céu, é a aliança eterna que Deus vai cumprir a sua promessa. 3. Já na escolha de Davi como rei de Israel, basta atentar para a palavra: poder, óleo e ungir. No teu favor avulta o nosso poder. Em Salmos 89, verso 17. Com o teu santo óleo ungir, verso 20. E em meu nome crescerá o seu poder, verso 24. Deus mandou o profeta Natan dizer a Davi: mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Aí no verso 24 do Salmo 89 diz: a minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar, e o meu nome crescerá o seu poder. Deus não fez uma aliança condicional, Deus fez uma aliança definitiva. Ou você crê no que Deus prometeu, ou você vai viver uma vida de tribulação. Ou você deposita total confiança em Deus, ou
de tristezas. Quem foi que fez a promessa? Quem foi que chamou e mandou lá dar aquela palavra ao rei? Foi Deus. Quando Deus promete que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, quanto tempo passou até chegar Jesus? Deus não está preocupado quanto tempo vai passar. Deus está preocupado em manter a palavra que Ele disse. Essa é a preocupação de Deus. A diferença entre ser ungido com vaso e com chifre. Interessante a gente notar que Saul foi ungido com vaso. Pega o vaso, enche de azeite e derrama o vaso. Já na unção de Davi, Deus diz: pega o chifre, enche de azeite e vá à casa de Jessé. Pastor, o que isso tem a ver? Vaso é frágil, vaso quebra, vaso racha. Agora tenta quebrar um chifre. Deus estava dizendo: o reino de Saul é frágil, o reino de Saul quebra, mas o reino de Davi é como um chifre, meu irmão. Eu já ungi ele com algo inquebrável, não terá fim. Quantos erros Davi cometeu? Quantos problemas no meio da caminhada? Teve preço? Teve. Teve choro? Teve. E a promessa? De fé. Mesmo porque o dispositivo para a restauração é o arrependimento. E aonde há arrependimento, volta ao estado original. Aonde há arrependimento, também diz: aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Volta tudo de novo, reinicia de novo, retoma de novo. A unção de Deus sobre você não foi qualquer unçãozinha de óleo de comida, não. Olha para o seu irmão, a unção não foi esses óleozinhos qualquer que compra em mercado, não. Não foi qualquer vaso plástico, não. A unção de Deus que desceu sobre você é a unção de Deus, é a graça de Deus. E Deus já mandou, desde quando Deus disse a Samuel: esse é o teu chifre. Está dizendo o seguinte: ninguém quebra, é para sempre. Esse é meu, é escolha minha, é projeto meu, é menino meu, é protegido por mim. Ele estava dizendo: Saul é resultado de uma escolha humana, Davi é resultado de uma escolha divina. Saul é resultado de um pedido de homens, Davi é resultado de um sonho de Deus. O reino de Saul é curto, o reino de Davi é para sempre. A dinastia de Davi, ela durou quase meio século, ininterrupto. E quando todo mundo pensou que a promessa não tinha acabado, um ceguinho lá no caminho de Jericó bradou: está de pé, é filho de Davi, está de pé, é filho de Davi. E esse aí é invencível, esse aí não cai, esse aí não mente, esse aí não erra, esse aí é para sempre. É ele de quem Jesus falou através do profeta Natan. 5. A aliança que Deus fez, ela se relaciona de 3 formas. Eu coloquei 3 formas. A pessoa de Davi, Salomão e seus descendentes. Além das pessoas, diz respeito ao trono e ao que viria, que é Jesus de Nazaré, que daria sequência àquela promessa e daria o efeito definitivo àquilo que Deus tinha dito. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir.
Quando Deus chama Jeremias, disse assim: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Hoje, 7 e meia. Está enxergando direitinho. Eu velo, eu cuido, eu rego, eu lembro de cada palavra que eu disse para fazer cumprir. Não caiu uma palavra assim. 6. Israel precisa ser preservado como povo. Israel como nação deve possuir a terra. Portanto, os judeus devem retornar a ela. A existência do Estado judeu é uma premissa básica para isso. Jesus tem de retornar literalmente como Messias para cumprir a promessa e o pacto que Deus fez com Davi. Pega na mão do seu irmão e diga: eu não sei o que Deus vai ter que fazer para cumprir o que Ele te falou. Mas alegra teu coração, que aquilo que você nem imagina, Deus é capaz de fazer para cumprir aquilo que falou com respeito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é capaz de mudar leis, Deus é capaz de mudar planos, Deus é capaz de fazer nascer, Deus é capaz de mudar o curso da história para cumprir a palavra que Ele disse a você. Não tem a sua vida. Que Ele é Deus. Aleluia. 7. Salmo 89, do verso 38 a 49. Parece que Etã não entende, mas a promessa que Deus fez a Davi. Antes Etã lembrava das promessas válidas que Deus fez a Davi e louvava, mas ele não conseguia conectá-las com a realidade que estava diante dos seus olhos. O que via era totalmente diferente. Às vezes nós estamos cometendo. Deus disse que ia fazer coisas tremendas com teu filho e tu está vendo teu filho tudo perdido. Deus disse que ia salvar teu marido e teu marido agora está bebendo 2 litros de cachaça por dia. Bebia 1. Está bebendo 2. Deus disse que ia te levantar e você se sente mais prostrado do que antes. Foi nesse contexto que é tão hora e diz: cadê as promessas? Cadê a aliança? O Senhor se esqueceu do que o Senhor disse? O apóstolo Paulo explica a quebra da aliança aos cristãos de Roma. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículo 11 e 31. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Pastor, não entendi. Deus interrompeu a aliança davídica, criando uma circunstância para que não só Israel fosse salvo, mas para que os gentios fossem salvos. Ou seja, até na interrupção da promessa tem bênção, porque eu e você entrou nessa, porque até então a gente não tinha direito. Aí quando Deus interrompe, cria uma circunstância e libera a bênção para quem é judeu, para quem não é judeu. Eu estou dentro da promessa e agora eu já faço parte da promessa que Deus fez a Davi, e eu vou participar do reino milenar de Cristo. Profetize para alguém, diga: você pode não estar entendendo nada, mas Deus está trabalhando. Você pode não estar compreendendo nada, mas Deus está trabalhando. Trabalhando para quê, pastor? Para falar, para fazer aquilo que Ele disse. Talvez Ele não siga o caminho que você estava pensando, mas Ele está trabalhando para mostrar a você que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que a palavra está de pé. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Já aconteceu com você? Há momentos em nossa vida que nos sentimos pequenos, fracos, inseguros, incapazes de reagir e vencer algumas dificuldades. Calma. Deus está demorando? Deus não está demorando. Ele está caprichando.
Olha para o seu irmão que ele não está demorando, ele está caprichando. Aleluia. Você pode adorar a Ele por isso. Vamos lá? A aliança que Deus fez com Davi, chamada de aliança davídica, é eterna. Não é uma questão de interpretação escatológica, é bíblica. Deus não abandonou a sua aliança com Davi só porque a nação de Israel falhou. Deus estabelecerá o trono de Davi, como diz no verso 3 e 4: levantarei o tabernáculo caído de Davi. O poder de Davi no original, que é chifre, será exaltado no nome do Messias. Davi foi ungido com um chifre. Colocava-se o óleo no chifre que escorria pela cabeça. Isto representava poder. Davi não é Deus, mas é fortalecido por Deus. A aliança feita com Davi é para sempre. Ao crermos nas promessas eternas de Deus, ou teremos que admitir que a palavra de Deus mentiu. Ou você crê, ou você vai se tornar um ateu. Por isso que a Bíblia diz: todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer. Porque às vezes as circunstâncias estão indo na contramão. Mas eu não creio nas circunstâncias. Eu creio em Deus. Eu creio na palavra de Deus. A desobediência de um povo não pode limitar a palavra de Deus. As suas promessas quanto à terra e o reino eternos são incondicionais. A aliança feita com Davi é incondicional. Apesar da desobediência dos judeus, a fidelidade de Deus não fica alterada. Ele levará a bom termo as suas promessas. Ele não mentirá para Davi e nem para o seu povo. Deus prometeu cuidar do seu povo e isto fará. A graça de Deus é maravilhosa. Estamos seguros nele. Deus não abandonou você. Deus não esqueceu da promessa. Deus não deixou você sozinho. Deus não riscou você do seu livro. Deus não apagou seu nome da sua caderneta. Deus não apagou seu nome da palma da sua mão. Deus não desistiu do que falou com você. Deus não abandonou você. Está vindo surpresa de Deus aí, no tempo dele, na hora dele, no momento dele, para a glória dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Já? A fidelidade no cumprimento da promessa. A palavra fidelidade recebe um destaque especial no Salmo, sendo utilizada nada menos que 7 vezes. A palavra traduzida por para sempre reaparece nos versos 28, 36, 37 e 52. Outro modo ainda no verso 4, de afirmar a perpetuidade do cumprimento da promessa. É dizer que o trono seria estabelecido de geração em geração. Por essa causa, também o louvor a Deus duraria para sempre e por todas as gerações. Por exemplo, tem muita gente que não acredita mais que Jesus veio. Mas ele fez uma promessa: não se turbe o vosso crentes? Crentes também? Na casa do meu pai há uma avenidinha de quarto. Quem chegar primeiro pega a chave, quem chegou depois não tem casa. É assim? Na casa do meu pai há muitas. Se não fosse assim, ou seja, se não fosse assim, eu não tinha enganado vocês. Estou indo, vou preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei outra vez, para que onde estiver, esteja vós também. É promessa de Deus. Pode passar 1 ano, 1000 anos, 2000 anos. Eu estou esperando Jesus voltar. A promessa está de pé. A promessa foi feita por ele. Ele é fiel. Você acredita que Jesus veio? Quem acredita que Jesus veio? Porque sua avó dizia que Jesus vinha e não veio ainda, não foi não? Sim ou não? Quando a gente era pequeno, alguém dizia: Jesus vem. Sim ou não? E Jesus veio?
virada de ano de 99 para 2000, anunciaram que o mundo ia acabar. Porque era a virada de milênio, não sei o quê. Eu me lembro que a igreja que eu estava pastoreando, o culto da virada de ano, meu irmão, não tinha lugar para ficar nem em pé. Eu digo, meu Deus, o que foi que aconteceu? Todo mundo com medo. Não vai acabar. Quando deu meia-noite, meu irmão, meia-noite e meia, que os curiosos viram que o mundo não acabou, disse que nada, não vou ficar aqui nada. O mundo não acabou não, a vida continua, né? Tem muita gente que não acredita mais. Mas eu estou acreditando que ele vem a qualquer momento. Foi ele que falou, ele não mente, ele é fiel, ele é justo, é uma aliança, a aliança dele não cai por terra, a palavra dele não cai por terra. Então ainda que a gente não acredite, mas eu acredito. Jesus vem, eu vou pregar que ele vem. E se eu morrer sem ele vir, meus filhos vão pregar que ele vem. E se meus filhos morrer sem ele vir, meus netos vão pregar que ele vem. Porque a sua palavra é fiel, ela não falha, ela não tarda, ela não cai por terra. Sabe isso que ele fez? Tem gente que promete as coisas e depois fica falido. Não pode mais. Um bocado de gente que ganha prometendo um bocado de coisa, quando chega lá não tem condição, se esconde, desliga o telefone. E tem uns que tem mais caráter e diz, mas eu não tenho mais, estou acabado, perdi tudo. Mas quem fez a promessa a você, se você entrar na sala do trono agora, você vai ver a mesma coisa que Isaías viu. Ele está sentado no trono e os serafins estão adorando a ele, e toda a terra treme os céus diante da sua presença. Ele continua sendo Deus. Ele continua com todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, escute, quem lhe fez a promessa tem o poder para garantir o cumprimento. Não tem essa história de algum Deus, pastor, daqui a 10 anos ele não é mais Deus, não. Daqui a 10 anos já venceu o mandato dele, já vem outro Deus. Pergunta para o seu irmão, que Bíblia é essa que você está lendo? Que Bíblia é essa? Que Bíblia é essa? Daqui a 5 anos vence o mandato dele aí, o mandato dele já está acabando, ele está ficando velho. Ou então diz assim, não, Deus já está velho, Deus vai se aposentar. Que Bíblia é essa, irmão, que você está lendo? O Deus que lhe fez a promessa continua de pé, continua no trono, continua com o poder. Está garantido o que ele falou. Está garantido o que ele disse. E quando Deus quer fazer, Deus não precisa que as circunstâncias estejam favoráveis. Na verdade parece que Deus já gosta quando não está favorável, que aí a glória é maior, o poder é maior, o reconhecimento é maior. Deus disse para mim hoje que esses últimos meses deste ano, para nós deste campo, serão os melhores meses que a gente já viveu. Olha para o seu irmão, você acredita nisso? Você acredita nessa palavra? Você acredita que Deus vai fazer você viver o melhor tempo, os melhores tempos? Então está em crise, o Brasil está vivendo em crise, mas a igreja vai viver o melhor momento. A igreja vai viver um tempo de conquista, de colheita, de aulas, de renda, de construções, de avanço no evangelho, de trabalhos missionários, de envios missionários como nunca viveu. Porque quem prometeu está de pé, é Deus, é fiel, é Senhor. Adore Ele, porque Ele merece toda a honra e glória. A generosidade concedida aos eleitos. Diga para o seu irmão assim, meu irmão, eu tenho uma coisa para dizer para você. Não pense que as promessas é porque você é melhor que eu, não. Porque se botar nós dois na balança, nós dois não vale muita coisa, não. Agora, quem prometeu pra gente é generoso,
misericordioso. Então, ainda que você não mereça, Ele vai fazer. Ainda que você não mereça, Ele vai dar. Ainda que você não mereça, você merece castigo, mas Ele vai dar vitória. Você merece punição, mas Ele vai dar a resposta daquilo que Ele te prometeu. O amor de Deus é algo tão grande que não dá para entender. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? E no dia que o diabo disser, mas você não merece, diga para ele, é claro que eu sei disso. Porque o diabo gosta de perturbar. Quando você está ali todo alegre, o diabo diz, fique aí tirando onda de santo, eu te conheço. Não se abata não. Porque o diabo gosta de quando você está levantando, ele mostrar para você o que você tem. Nada, rapaz, você fica aí dando essas glórias na igreja aí. Ai, eu quero ver aí sua vida aí, ó. Você não merece nada, você merece castigo. Verdade, merece castigo. Então que ele não faz o que eu mereço, ele faz o que ele prometeu, ele faz porque ele é Deus, ele faz porque ele é Senhor. Eu não mereço, mas ele é Senhor. A graça do caráter incondicional. 2 Samuel 7,15 diz assim: mas eu não retirarei dele a minha lealdade. Olha que aqui Deus já estava tratando o povo pela desobediência, os consequências, mas a promessa de Deus a Davi: mas eu não retirarei dele a minha fidelidade. O cumprimento da promessa de Deus não está atrelado ao merecimento da descendência de Davi, mas ao caráter fiel do próprio Senhor. Está dando para ler o que está aí, debaixo dessa lupa? Deus o texto diz assim, ó: achei Davi, meu servo, e com meu santo óleo unge. Aqui o próprio Deus expressa uma necessidade naquela época. Israel sendo um povo particular de Deus, após um período de total dependência de Deus, quis achar para si um rei, e Deus procurou, e quando viu Davi, disse: achei Davi, meu servo, e com santo óleo unge. Nós estamos vivendo uma época parecida com a de Saul, uma época de frustração, de descrença, uma época que parece que todo mundo está no balaio de gado só. Parece que não tem ninguém honesto, não tem ninguém sério. Você não consegue ter perspectivas de melhora. Mas diga para o seu irmão: Deus está à procura de alguém. Deus está procurando servos. Deus está procurando homens e mulheres para ungir com o seu óleo santo. Eu espero em Deus que esta noite Deus diga: achei João, achei Maria, achei Chiquinho, achei Mariquinho, meu servo, minha serva. Eu ungi com meu óleo, e eu vou usar ele para ganhar crianças, eu vou usar ele para ganhar adolescentes, eu vou usar ele para ganhar drogados, eu vou usar ele para ganhar, eu vou usar ele para governar, eu vou usar ele para assumir as posições políticas, eu vou usar ele para pastorear o meu rebanho. Eu não sei, mas o Senhor está à procura, e eu quero que ele me ache, eu quero que ele me veja, eu quero que ele me unja, eu quero que ele me separe, porque o óleo de Deus, quando desce, ninguém tira. Deus está à sua procura. Diga para alguém que está perto de você: sendo procurado por Deus. Deus está à sua procura. Não desanime não, não se frustre não. Não pare não, não baixe a cabeça não. Não está tudo perdido não. Você está sendo procurado por Jeová. E a qualquer momento a lupa de Deus vai chegar e dizer: achei orando, achei cantando,
servindo, a sede dizendo, a sede fazendo a minha obra. Eu vou usar, vou levantar, vou fazer, vou forte quero. Deus está procurando o seu surgir da terra. Amém ou não amém? Leia bem forte, só as mulheres. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Creia. Só os homens. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Creia. Todos. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Creia. Fiquem em pé. Aleluia! Levante a sua mão. Feche seus olhos. Não fale nada agora. Seja ministrado. Receba. Não perca nem um minuto agora nessa ministração. Porque me resgatou. Porque me trouxe aqui. Porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também minha vida destruí, como errei, porque me queres tanto assim, filho, eu quero te fazer sorrir. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque te amo. Bem baixinho. Talvez você chegou a esta casa esta noite e você nem se lembra mais das promessas. Você até esqueceu das promessas. Talvez quando você lembra, você vê elas tão distantes, tão impossíveis. As coisas estão tão complicadas que você pensa, não, isso é uma utopia, isso é uma ilusão. Não é. Não é ilusão. A aliança é para sempre. A promessa é para sempre. E nessa noite o Senhor falou ao teu coração através da sua palavra. E Ele está te dizendo agora, neste final de culto, a minha promessa está de pé, pois eu sou fiel, eu velo pela minha palavra. Não sei qual foi a promessa que Deus te fez. Eu não sei como você está. Eu não sei o que está acontecendo. Talvez você esteja igual Etan. Senhor, cadê as promessas? Senhor, parece que está tudo perdido. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: a minha promessa está de pé. Permaneça com a sua mão levantada. Senhor, toca nos teus filhos esta noite. Alegra o coração dos teus ungidos. Toca na alma. Toca na sua família, na sua saúde. E enche ele de esperança. E que ele saia daqui dizendo: haja o que houver, fale quem quiser,
Aconteça o que acontecer, eu creio nas promessas, eu creio nas promessas, eu creio nas promessas. E se você crê, levante a sua mão e adore ao Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, elas são infalíveis, elas vão se cumprir. Abraça alguém que está do teu lado e anima o teu coração. A palavra está de pé. A promessa que fez foi Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele vai mover. Ele vai criar circunstâncias para te abençoar, para